Incrível, mas verdadeiro, as profecias de Nostradamus poderiam estar marcando o destino da família real britânica. Kate Middleton, uma das figuras mais queridas do mundo, tem enfrentado desaparecimentos, rumores de doença e um diagnóstico devastador que chocou milhões. Mas isso não é tudo. As tensões dentro do palácio se intensificaram, o rei Carlos poderia abdicar, e uma luta pelo trono parece inevitável. Poderiam as previsões de um místico contemporâneo estar prestes a se cumprir, também? Prepare seus sentidos, porque o que você verá a seguir te deixará sem palavras. Nostradamus profetizou os problemas de saúde de Kate Middleton. A verdade que te gelará o sangue. Quantas vezes se falou das profecias de Nostradamus e sua relação com fatos reais? Mas desta vez o foco de atenção não é a Revolução Francesa, nem a Segunda Guerra Mundial, mas sim uma figura moderna, Kate Middleton. Tudo começou após seu aniversário de 42 anos. Quando uma cirurgia abdominal a levou ao hospital, a mídia britânica começou a falar de uma coincidência assustadora. Versos escritos há mais de 400 anos descreviam, em uma linguagem críptica, um futuro cheio de complicações para a realidade. Como é possível que o místico do século XVI tenha previsto algo tão específico? Os céticos tentam minimizar, mas os detalhes são difíceis de ignorar. À medida que os especialistas revisavam as quadras, os rumores dispararam. A palavra rainha apareceu em mais de uma passagem, enquanto termos como hospital ou linhagem interrompida e mulher à beira da tragédia pareciam apontar, sem sombra de dúvida, para Kate. No entanto, este mistério é apenas a porta de entrada. O que realmente capturou a atenção foi o crescente simbolismo associado ao ano de 2024, onde muitas dessas previsões começaram a adquirir relevância na opinião pública. O público esperava respostas claras, mas em vez disso surgiram mais perguntas. Que outros segredos o profeta guardava para a família real? E acima de tudo, como isso afetaria Kate? E a sucessão ao trono? Além disso, esse clima de incerteza foi propício para que surgisse outra situação. Outro místico contemporâneo, o brasileiro Ato Salomé, cujas previsões sobre Kate foram igualmente assustadoras. Mas ainda não chegamos a isso, porque primeiro é preciso saber de onde veio Kate. Como tudo começou antes que os holofotes a cercassem e as lendas tomassem conta de seu destino. Como uma criança destinada a ser rainha, quem era Kate Middleton antes do destino? Alguém teria imaginado que aquela menina nascida em um modesto hospital de Reading, filha de 2 trabalhadores da aviação, chegaria a ser a duquesa de Cambridge? Número. Mas o destino tem maneiras estranhas de jogar suas cartas. Kate Middleton, cujo verdadeiro nome é Catherine Elizabeth, cresceu longe do glamour que hoje a cerca. Sua infância foi simples, na pitoresca vila de Bucklebury. Seus pais, Michael e Carole Middleton, dedicaram-se ao negócio de artigos para festas, incutindo nela desde jovem um espírito prático e empreendedor. Enquanto outras meninas sonhavam em ser princesas por simples fantasia, Kate desenvolveu habilidades reais em escolas prestigiosas como Marlborough College, onde se destacou em esportes como hóquei sobre a grama. Mas foi durante seus anos universitários em St. Andrews, na Escócia, que tudo mudou. Aqui, em um ambiente histórico de ruas de paralelepípedos, edifícios antigos, Kate começaria a escrever o primeiro capítulo de sua vida real. Ela poderia ter previsto o turbilhão midiático que a aguardava? Embora seu caminho ainda estivesse longe do palácio de Buckingham, seu nome já ressoava entre os estudantes e círculos sociais. Ela era carismática, atlética e apaixonada pela história da arte. Uma disciplina que estudou com dedicação. No entanto, havia algo mais. Uma conexão inesperada. Estava prestes a transformar seu destino para sempre. E levava o nome de William. O encontro do destino. O que aconteceu quando William e Kate se cruzaram? Era apenas mais um dia na Universidade de St. Andrews. As ruas de paralelepípedos respiravam história, mas ninguém imaginava que ali estava para começar uma história completamente nova.
Um desfile de moda beneficente parecia um evento menor dentro do calendário universitário, mas esse foi o momento exato em que o destino fez sua jogada mais inesperada. Kate Middleton, com um traje que destacou sua postura e elegância, desfilou diante do olhar de centenas de estudantes. Entre eles estava o príncipe William, que ficou impressionado com aquela jovem que irradiava uma segurança natural. Algo especial aconteceu naquele instante, embora nem Kate nem William pudessem prever o que o futuro lhes reservava. Desde aquele momento, o acaso ou talvez o destino se encarregaram de que seus caminhos se cruzassem uma e outra vez. Os encontros nos corredores do campus, as conversas ocasionais e as risadas compartilhadas começaram a dar forma a uma amizade genuína, longe de protocolos e aparências. Ambos compartilhavam mais do que uma atração. Kate, com sua cordialidade e naturalidade, não era uma figura intimidada pelo título de seu companheiro. Eles se apoiam mutuamente, forjando uma conexão que se fortalece com o passar do tempo. Não demorou muito para que os paparazzi voltassem sua atenção para eles. As fotos do jovem herdeiro real, caminhando pelos jardins universitários ao lado de uma desconhecida, começaram a circular. Mas naquele momento, Kate Middleton ainda não era o centro das atenções da mídia. Ela era apenas mais uma estudante, focada em seus estudos. Estudos de história da arte, embora agora, sob o escrutínio constante da imprensa. As idas ao cinema, os passeios pelas praias próximas e as reuniões em pequenos pubs universitários se tornaram parte de sua rotina. Para William, acostumada a viver sob pressão, esses momentos com Kate representavam um alívio. No entanto, o cerco mediático começava a se fechar. Os jornalistas exigiam detalhes, especulavam sobre um romance secreto e seguiam Kate aonde quer que ela fosse, fora. Os rumores aumentavam e a curiosidade do público crescia. Enquanto isso, Kate enfrentava uma situação complexa. Por um lado, desejava proteger sua privacidade, manter-se longe dos holofotes. Por outro, estava ciente de que estar ao lado de William significava entrar em um mundo onde a exposição era inevitável. Estava preparada para o que viria. As dúvidas começavam a surgir, mas também a determinação. Kate não se deixaria intimidar. Seu caráter firme, cultivado desde a infância, começou a brilhar com mais força. Ela sabia que este era apenas o começo de uma fase que testaria cada aspecto de sua vida. O tempo consolidaria seu relacionamento. As provas não faltariam, mas aquele encontro casual em um desfile foi o ponto de partida para um dos romances mais seguidos e emblemáticos do século. No entanto, o que parecia uma história de sonho estava prestes a enfrentar as primeiras sombras do escrutínio público. O relacionamento logo se tornaria uma montanha-russa de desafios, onde Kate teria que demonstrar que estava pronta para suportar o peso de um legado histórico. Poderia ela manter sua essência, enquanto o mundo a observava sem trégua? Os desafios de uma princesa moderna. A luta contra o escrutínio público. Tudo mudou em um instante. O anúncio oficial do noivado entre Kate Middleton e o príncipe William desencadeou uma tempestade midiática que não pararia de se intensificar. A partir desse momento, cada passo que Kate dava era seguido por centenas de câmeras. Não havia escapatória. Os tabloides mais impiedosos dissecavam seu vestuário, analisavam seus gestos e questionavam até os menores detalhes de sua vida. Os chamados especialistas em protocolo real debatiam publicamente se ela estava realmente preparada para ser rainha consorte. No entanto, o que esses especialistas não podiam prever era a resistência interna de Kate. Ela não apenas suportou a pressão, mas o fez com uma dignidade impressionante. Manteve a cabeça erguida e aprendeu rápido. Logo, dominou a arte das aparições públicas, onde cada sorriso, cada palavra e cada olhar deviam ser calculados. O rígido protocolo real, com suas intermináveis normas e tradições, tornou-se parte de sua vida diária. Mas Kate não se limitou a seguir ordens. Decidida a deixar sua própria marca, começou a focar em causas sociais que realmente a apaixonavam. O bem-estar infantil e a saúde mental foram os pilares de seu trabalho.
Visitou hospitais, reuniu-se com especialistas em desenvolvimento infantil e criou programas de apoio para famílias vulneráveis. Com cada projeto, sua imagem pública evoluía. De ser vista como uma plebeia sortuda, passou a ser um referencial social, admirada por muitos. No entanto, essas conquistas tinham um custo oculto que poucos percebiam. A pressão constante, a falta de privacidade e a responsabilidade de representar toda uma instituição começaram a afetá-la. Sua saúde física e emocional mostrariam sinais de esgotamento. As longas jornadas de eventos oficiais policiais, combinadas com a educação de seus filhos, exigiam dela mais do que muitos podiam imaginar. Mas Kate, ciente de sua posição, não se permitia mostrar fraqueza em público. O mundo a via como uma mulher impecável, mas em privado enfrentava as inseguranças e os medos que qualquer ser humano poderia experimentar. O anúncio sobre a delicada saúde do rei Carlos intensificou ainda mais as especulações. Falava-se de uma possível abdicação e do impacto que isso teria na sucessão ao trono. William, como herdeiro direto, enfrentava uma série de decisões cruciais, mas sua maior preocupação continuava sendo o bem-estar de Kate e seus filhos. A possibilidade de que ambos estivessem presos em um ciclo de responsabilidades e tragédias previstas enchia de intriga observadores e analistas. O destino de Kate Middleton parecia estar em um ponto de inflexão. Será que ela conseguirá manter a força que demonstrou até agora? Suportará o peso das expectativas reais em meio às crescentes pressões familiares e mediáticas? Enquanto as respostas permanecem no ar, uma nova ameaça emerge no horizonte. As decisões iminentes sobre o futuro da monarquia e os segredos que poderiam mudá-lo. Tudo. As sombras das profecias parecem se aproximar cada vez mais. Filhos de uma rainha. Serão eles os herdeiros do legado real? Quando George nasceu, o primeiro filho de Kate e William, o mundo se desenvolveu com entusiasmo. Era o começo de uma nova geração real. Pouco depois chegaram Charlotte e Louis, consolidando a imagem de uma família jovem, moderna e cheia de potencial. Os três pequenos foram criados com valores firmes e sob uma estrita privacidade que buscava protegê-los do assédio midiático. Kate assumiu seu papel de mãe com uma dedicação admirável. Ela podia ser vista levando seus filhos à escola, participando de eventos ou participando ativamente em atividades esportivas comunitárias. O público se sentia cada vez mais próximo dessa faceta materna, afastando-se da ideia de uma família real distante e fria. No entanto, por trás dessa aparente tranquilidade, as tensões familiares começavam a tomar forma. Disputas sobre o futuro da monarquia, diferenças com o príncipe Harry e um diagnóstico de saúde preocupante começavam a escurecer o panorama. Neste ponto, as palavras de Nostradamus ganhavam um significado inquietante. A coroa será disputada por irmãos de sangue. Poderia o destino estar marcando uma nova etapa para a realeza britânica? Os rumores sobre a abdicação do rei Carlos começaram a circular com força. O futuro da monarquia parecia pender por um fio, e o impacto sobre Kate e seus filhos era inevitável. Enquanto isso, os especialistas continuavam buscando pistas nas profecias, tentando decifrar o caminho sombrio que ainda restava a percorrer. O rei Carlos poderia abdicar. Uma previsão que desafia a realidade. O ano de 2024 parecia destinado a ser um dos mais complexos para a monarquia britânica. A coroação do rei Carlos havia ocorrido apenas alguns meses atrás, e já circulavam rumores sobre sua saúde debilitada. Os murmúrios se transformaram em confirmações extraoficiais quando foi revelado que o rei enfrentava um diagnóstico complicado, possivelmente um câncer de próstata. As aparições públicas tornaram-se esporádicas, e cada vez que surgia na mídia, as especulações aumentavam. A estabilidade da coroa estava em dúvida. As quadras de Nostradamus, aquele enigmático profeta do século XVI, voltaram a se tornar virais entre os seguidores das profecias. Em um de seus versos, o vidente havia falado de um rei das ilhas, que seria expulso pela força do poder. Essas palavras, interpretadas como uma possível abdicação forçada, começaram a ressoar com força.
A mídia internacional ecoou a ideia, aumentando o interesse nas antigas previsões. Mas nem todos os especialistas concordavam. Carlos era realmente o rei mencionado ou tratava-se de mais uma coincidência? Os cenários eram múltiplos e cada um trazia suas próprias complicações. William, o herdeiro direto, enfrentava uma dupla pressão. Por um lado, o dever de assumir o trono se seu pai renunciasse. Por outro lado, sua preocupação com a delicada saúde de sua esposa, Kate Middleton, que estava lutando contra o câncer. Poderia suportar uma carga tão pesada em um momento tão crítico? Alguns relatórios indicavam que William hesitava em aceitar a coroa se isso significasse abandonar sua família em um momento tão vulnerável. Enquanto isso, a mídia intensificou sua cobertura. O Palácio de Buckingham mantinha uma política estrita de silêncio. Mas cada comunicado oficial era interpretado como uma pista sobre os planos futuros da família real. As tensões cresciam não apenas dentro do ambiente monárquico, mas também no âmbito político. Uma abdicação não era um assunto menor. O impacto na estabilidade institucional do país seria enorme. O público fazia a mesma pergunta repetidamente. Quem assumiria o controle se Carlos deixasse o trono? Os debates nas redes sociais eram intermináveis. Alguns apostavam em uma transição rápida e sem complicações, enquanto outros temiam que a crise familiar se estendesse e enfraquecesse. Ainda mais, a imagem da monarquia. Nos corredores do poder, as decisões estavam sendo tomadas em segredo. A pressão sobre Carlos aumentava e cada dia que passava parecia aproximá-lo mais de uma decisão histórica. As palavras de Nostradamus e Salomé continuavam flutuando no ar como um aviso sombrio. A mudança no trono estava próxima. E com ela viriam novas provas para a família real. As próximas semanas seriam cruciais para definir o destino da coroa, enquanto o mundo observava expectante cada movimento desde as portas de Buckingham. Quem é o Nostradamus? Moderno? Atos Salomé e suas revelações sombrias. Poderia um homem do Brasil prever o futuro com a mesma precisão que um vidente de séculos atrás? Atos Salomé, um místico contemporâneo, tem captado a atenção do mundo com suas previsões. Segundo ele, muitos dos eventos globais mais recentes, como a pandemia de Covid-19, já estavam anunciados em suas visões desde o ano de 2012. Seu nome começou a ganhar mais destaque quando fez referência direta à família real britânica. Atos assegurou que a princesa Kate Middleton enfrentaria um ano crucial em 2025, com desafios que poderiam transformar completamente sua vida. O destino está traçado, afirmava em uma entrevista exclusiva. Será um tempo de renovação ou destruição. O que tornava suas previsões ainda mais inquietantes era a forma como coincidiam com os escritos de Nostradamus. Alguns especialistas chegaram a sugerir que Salomé poderia ser uma espécie de reencarnação espiritual do profeta do século XVI. Embora essa ideia seja certamente controversa, não impediu que milhões seguissem de perto cada uma de suas declarações. A menção de problemas de saúde em Kate reforçou a teoria de que algo sombrio estava se formando. Os avisos sobre uma batalha pela coroa começaram a gerar especulação. Os observadores reais se perguntavam se a família resistiria à pressão dos eventos vindouros. Tudo parecia apontar que o clímax deste drama estava cada vez mais próximo. Kate desaparece da vida pública, um mistério que ninguém pode explicar. O que acontece quando uma figura pública desaparece repentinamente dos olhos do mundo? No caso de Kate Middleton, isso se tornou o início de uma série de teorias e temores. A última vez que ela foi vista foi durante o serviço religioso natalino em Sandringham, onde exibiu uma imagem tranquila e serena. No entanto, nas semanas seguintes, sua ausência começou a gerar preocupação. O palácio manteve um silêncio absoluto. A mídia começou a especular sobre possíveis problemas de saúde, enquanto outras fontes afirmavam que Kate estava se submetendo a uma operação de alto risco. As redes sociais se encheram de rumores, incluindo teorias extremas que falavam de um estado de coma. Onde ela estava realmente? Kate Middleton?
A situação atingiu um ponto crítico quando o palácio confirmou uma cirurgia abdominal. Embora tentassem tranquilizar o público, assegurando que a intervenção havia sido bem-sucedida, muitos sentiram que a explicação era insuficiente. As perguntas persistiam. O que a família real estava escondendo? Kate estava enfrentando uma condição mais grave do que se admitia? Enquanto isso, os seguidores de Ato Salomé gravaram suas palavras. A batalha apenas começou. O panorama ficava cada vez mais sombrio e os olhos do mundo estavam fixos no que aconteceria nos próximos meses. O destino parecia ter marcado um novo capítulo. Um que nos levaria diretamente à revelação mais impactante de todas. Kate anuncia uma notícia impactante. O câncer muda seu destino. A imagem perfeita de calma que a família real tentava projetar desmoronou com uma notícia que não se podia acreditar. Que ninguém esperava. De sua residência privada, Kate Middleton compartilhou uma mensagem que abalou milhões de pessoas. Ela havia sido diagnosticada com câncer. O vídeo, divulgado através de meios de comunicação e redes sociais, mostrava uma Kate visivelmente mais magra, mas com um olhar sereno que refletia tanto dor quanto determinação. As teorias sobre sua misteriosa ausência da vida pública foram confirmadas imediatamente. Os sussurros que circulavam nos corredores do palácio agora eram uma realidade inegável. Foram meses extremamente difíceis, confessou com uma voz tranquila, mas carregada de emoção. Em um gesto incomum, Kate se mostrou mais vulnerável do que nunca diante do público, agradecendo o apoio recebido e explicando que estava recebendo tratamento de quimioterapia. Este anúncio desencadeou uma onda de reações. Como era possível que alguém com tantas responsabilidades, alguém cuja vida estava constantemente sob o microscópio público, pudesse enfrentar uma doença tão grave, sem mostrar sinais de fraqueza? No entanto, essa mesma força que Kate havia demonstrado ao longo dos anos, voltou a brilhar nesse momento crucial. A motivação de Kate para seguir em frente era clara: seus 3 filhos, George, Charlotte e Louis, que se tornaram sua maior fonte de energia. Todos os dias ele enfrentava o tratamento com a ajuda de sua família, com a esperança de estar presente para eles. As imagens de sua família, sempre unida, começaram a circular como símbolo de resiliência. Os cidadãos britânicos e admiradores de todo o mundo se solidarizaram com a princesa, enviando-lhe mensagens de apoio. No entanto, os especialistas não demoraram a fazer conexões surpreendentes entre este acontecimento e as profecias de Nostradamus e Ato Salomé. Ambos profetas, separados por séculos, haviam apontado o ano de 2024 como um período crítico para a família real. As coincidências começaram a gerar mais perguntas do que respostas. Nostradamus havia mencionado uma figura feminina enfrentando uma prova que desafiará os limites de sua resistência, enquanto Salomé havia falado de uma transformação radical para uma mulher-chave no linhagem real. Os analistas debatiam sobre a precisão dessas previsões, mas não podiam ignorar que a vida de Kate parecia alinhar-se com esses inquietantes avisos. No entanto, este não era o fim do mistério. Enquanto Kate enfrentava seu pessoal, a estabilidade da monarquia também vacilava. Os problemas de saúde do rei Carlos, as tensões familiares e a crescente pressão mediática configuravam um cenário que muitos descreviam como uma crise sem precedentes. O príncipe William, agora mais do que nunca, precisava tomar decisões difíceis, sabendo que seu lugar na linha de sucessão poderia chegar antes do previsto. A situação de Kate era apenas mais uma peça em um quebra-cabeça que parecia ter sido projetado para o destino há séculos. Cada novo evento se encaixava de forma assustadora com as antigas profecias. As palavras de Salomé sobre uma contagem regressiva ressoavam na mente daqueles que acompanhavam de perto a história. Mas o que estava por vir ameaçava abalar os filhos da família, os próprios alicerces da família real. A próxima revelação, mais impactante do que qualquer uma das anteriores, se aproximava rapidamente e o mundo inteiro se preparava para presenciá-la. O rei Carlos entra em cena. Será? Será este seu último ano como monarca? A saúde do rei Carlos se tornou foco de atenção logo após as declarações de Kate.
Em círculos políticos e sociais, o tema de sua possível abdicação começou a ganhar força. Não era a primeira vez que o monarca enfrentava essa decisão, mas as circunstâncias atuais pareciam cumprir um roteiro escrito nas profecias. Os rumores sobre um diagnóstico de câncer de próstata foram confirmados discretamente por fontes próximas ao palácio. Isso gerou um novo dilema. Se o rei anunciasse ao trono, a responsabilidade recairia sobre William, que agora deveria priorizar a saúde de sua esposa. Mas o mais inquietante era a possibilidade de que nem ele nem seu irmão Harry estivessem dispostos a assumir a liderança naquele momento. As palavras de Nostradamus sobre um rei destruído pela força dos acontecimentos pareciam fazer sentido. No entanto, os analistas eram cautelosos. Alguns sugeriam que a força não se referia a uma revolução violenta, mas sim aos desafios pessoais e familiares que Carlos enfrentava. As reuniões no Palácio de Buckingham se intensificaram e a tensão no ambiente real era palpável. O público acompanhava ansiosamente cada movimento da família real. Qualquer ausência ou comunicado oficial era analisado com lupa. Mas, assim como com Kate, nem tudo era dito em voz alta. O que aconteceria se Carlos finalmente renunciasse? Qual seria o papel de Harry neste complexo tabuleiro de poder? Enquanto isso, o rei mantinha uma postura pública de força, embora os rumores continuassem aumentando. Não era apenas uma questão de liderança. Os eventos familiares e as pressões midiáticas estavam em pleno auge, levando muitos a se perguntarem se os alicerces da monarquia poderiam suportar o que estava por vir. As tensões familiares estavam prestes a alcançar um ponto de quietude. A coroa divide os irmãos? A família real se romperá para sempre? As tensões entre William e Harry não eram segredo para ninguém. Desde a saída do segundo para os Estados Unidos, a relação entre ambos havia sido marcada por desentendimentos e distanciamento. No entanto, com os acontecimentos recentes, a possibilidade de reconciliação parecia mais distante do que nunca. As responsabilidades reais que pesavam sobre William eram cada vez maiores, e com Kate enfrentando sua própria batalha, o panorama se tornava mais incerto. Enquanto isso, Harry continuava nas manchetes, com entrevistas que deixavam entrever seus desentendimentos com o restante da família. Como poderiam os dois irmãos chegar a um acordo sobre o futuro da monarquia nessas circunstâncias? Por outro lado, as interpretações das profecias sugerem que uma figura inesperada poderia surgir no meio desta crise. Alguns teorizavam que poderia ser Harry, outros algum membro distante da árvore genealógica real. O que estava claro era que as decisões tomadas nos próximos meses definiriam não apenas o destino da família real, mas também o curso da política britânica. O público, dividido entre seguidores de William e simpatizantes de Harry, acompanhou cada desenvolvimento com fascinação. As redes sociais se encheram de debates apaixonados, especulações e teorias conspiratórias. E no meio de tudo isso, Kate permanecia afastada do olho público, focada em sua recuperação. As peças se moviam no tabuleiro real. Os próximos movimentos decidiriam se a família encontraria uma nova forma de equilíbrio ou se as fraturas seriam irreparáveis. Mas havia algo mais que os especialistas ainda não se atreviam a mencionar. O tempo, esse inimigo silencioso, corria contra todos eles. A próxima grande revelação se aproximava. Um destino inevitável. Kate Middleton desafia a profecia mais sombria. A incerteza atingiu seu ponto máximo quando Kate Middleton reapareceu em um vídeo oficial, falando diretamente ao público. Sua mensagem era clara e comovente. Ela estava enfrentando a fase mais difícil de sua vida, mas não se renderia. A princesa, com o rosto sereno, mas marcado pelos efeitos do tratamento, agradeceu àqueles que lhe enviaram palavras de apoio e confirmou que estava em recuperação, embora o processo fosse longo. Minha família tem sido minha maior força, disse enquanto mencionava seus filhos George, Charlotte e Louis. No entanto, não foi capaz de ocultar a gravidade da situação. As palavras de Ato Salomé, que havia falado de uma contagem regressiva para Kate, ressoavam com força.
Muitos se perguntavam se o ano de 2025 seria realmente o fim para ela, ou se isso era apenas um renascimento simbólico, uma transformação em meio ao caos. As especulações continuaram, especialmente após a publicação de uma imagem controversa de Kate com seus filhos no Dia das Mães. Os especialistas em edição afirmaram que a foto havia sido manipulada, o que desencadeou novas teorias sobre seu verdadeiro estado de saúde. A internet não demorou a lançar suas hipóteses mais extremas, desde supostas doenças terminais até teorias de que a princesa estava em estado crítico. Apesar de tudo, Kate se manteve firme. Sua força diante da adversidade inspirou milhares de pessoas, mas a pressão sobre a família real se intensificou. As discussões sobre a sucessão tornaram-se mais agudas, com o rei Carlos debilitado e William enfrentando decisões cruciais. Seria este o momento em que o destino seria reescrito para sempre? Finalmente, em uma reviravolta inesperada, Kate reapareceu ao lado de William em um evento privado, rompendo temporariamente as especulações. Embora tenha se mantido em silêncio sobre sua saúde, sua presença foi suficiente para acalmar as águas, pelo menos por agora. Mas a sensação de que algo maior se aproximava ainda estava presente. As palavras de Nostradamus ainda ressoavam. A mudança no trono será como um relâmpago na tempestade. O futuro de Kate Middleton e de toda a monarquia britânica estava em jogo. A princesa havia desafiado a escuridão, mas a batalha ainda não havia terminado. Agora, todos os olhares estavam voltados para o destino da coroa, nos segredos que ainda poderiam ser revelados. E nos caminhos que o destino continuava a traçar para esta família que mais uma vez havia capturado a atenção do mundo inteiro.